como a gente se comunica diferente. A primeira coisa que a gente tem que repensar, parar de falar dos nossos produtos e serviços e começar a falar das nossas emoções e de como a gente impacta essas mudanças na vida das pessoas. Tá? As pessoas hoje são emocionais, elas querem um propósito, elas querem uma causa. Então, não é só ser bem atendido, é ser surpreendido, mas surpreendido entendendo a jornada do usuário. Né? Uma outra coisa é entender que existem novos conceitos, os novos conceitos precisam mudar o mindset. Né? Eu tenho, por exemplo, o Lifeware, que é a vida, o software e o hardware, tudo junto. Eu tenho novas configurações de família, eu tenho comportamentos diferentes. Né? Eu vou no shopping em São Paulo, eu vejo mais cachorro no carrinho do que criança, e a criança está na coleirinha, então isso é comportamento. E o poder da multidão. Por quê? Eu preciso entender as necessidades básicas. E as necessidades básicas, agora, cresceu. Né? A fisiológica eu faço, mas eu preciso de bateria e Wi-Fi primeiro, para ir no banheiro contente. Uma outra coisa é a pirâmide de elementos de valor. Olha que isso é uma das coisas mais importantes de se entender. O que você entrega enquanto elemento de valor. Né? Elementos funcionais. Quais elementos eu entrego? Elementos emocionais, de mudança de vida e impacto social. Quanto mais elementos eu entrego, mais lealdade eu tenho do meu consumidor. Tá? E a lealdade, às vezes, é tão importante de que eu não tenho nenhum produto da Apple, mas eu reverencio a Apple. Tá? Então, isso é lealdade. Você vira um embaixador de uma marca. E isso tem que ser transformado por uma pirâmide de experiência de serviço. De se ele funciona, é confiável, utilizado, conveniente, agradável e significativo. Isso é mais uma ferramenta do design de serviços, onde a gente entende se cada coisinha dessa está sendo alcançada. Né? Conveniência é se você tem um site, um produto que funciona do jeito que o cara imagina. Né? Por que a Apple entregou essa experiência? Porque aumentar é assim, diminuir é assim, arrastar é assim. Isso é conveniente. Funciona do jeito que as pessoas imaginam. Por que o carro da Tesla, em 3 dias de lançamento, vendeu para 250 mil pessoas? Sem concessionária, sem vendedor, com pouca verba de marketing. Por quê? As pessoas compraram por um propósito. Eu compro um tênis da Adidas por R$700, que é uma edição que foi feita com plásticos que foram resgatados do mar. É propósito. Quando eu tenho propósito, eu tenho valor. E aí eu não vendo desconto. Né? Essa é a grande diferença. E o que a gente tem que entender também? A evolução da tecnologia. A internet das coisas, realidade virtual, inteligência artificial. Já imaginou todos eles, com o avanço que tem, conectado aos nossos assistentes virtuais, que vão ser os nossos compradores daqui para frente? Como é que sua marca vai estar posicionada quando for a Alexa que vai decidir o que você tem que comprar? Como é que eu vou estar posicionado? Eu, um prestador de serviço, como é que eu vou estar posicionado quando os meus assistentes virtuais derem a minha reputação? Né? Reflexões para 2018. Importante. Entender o seguinte, o consumidor é motivado por valores. De que maneira eu entendo essa consciência? Outra coisa, ascensão da espiritualidade. Cada vez mais as pessoas estão buscando uma causa, o entendimento da vida. Capitalismo consciente, propósito transformador massivo. E a liderança pela moral. E a mudança do perfil do trabalho. Né? Coisas que a gente já viu aqui. O que vai acontecer com a indústria 4.0, com o networking, com a equipe complementar? Antes de finalizar, o futuro digital, uma das tendências. Olha só, 10% das pessoas em 2025 vão usar roupas conectadas à internet. Ou seja, se eu tenho 50 pessoas aqui, 5 já terão roupas ligadas à internet. Outra coisa, 90% da população mundial terá acesso à internet. Em 2025 a gente deve passar os 9 bilhões de pessoas. 90% da população usará smartphone. Hoje tem celular, mas nem todos têm smartphone. E olha que importante, 5% dos produtos de consumo estarão disponíveis para impressão 3D. Isso vai mudar muita coisa. Quando eu puder imprimir na minha casa uma armação de um óculos. Tá? A impressora 3D é barata hoje. O que é caro ainda é um insumo dela. Mas daqui a pouco ela vai ser viável a todo mundo ter isso em casa. Ou os espaços de coworking. Os espaços que a gente chama de lab design. Ou lab fab. E aí a gente tem 10% dos carros nos Estados Unidos já serão autônomos, na Europa até mais,
e 30% das auditorias serão realizadas por inteligência artificial. Né? A gente está falando de contabilidade, a gente está falando do direito, a gente está falando de uma série de coisas. E aí a gente tem uma outra tendência, que é o design de experiência. Cliente empoderado. O que é o cliente empoderado? Eu vou num bar, Wall Street Bar. Eu estou dando um empoderamento para o meu cliente, porque ele escolhe a cerveja dele como se estivesse numa bolsa de valores. Eu estou empoderando o cliente. O design wall é aquela coisa de quando eu olho para alguma coisa e falo, cara, que coisa é essa? Né? A outra coisa, Live the City, o que é isso? As pessoas estão procurando de novo por vivenciar mais as ruas e menos espaços fechados. Né? Sustentabilidade, nem se fala, é a sexta inovação. Né? Storytelling, que é aquela coisa de que eu falei que a gente precisa de que maneira contar uma história autêntica. A espiritualidade, as empresas estão entendendo que as pessoas precisam de um espaço de relaxamento para entender o seu próprio eu. Nômades urbanos, nomadismo urbano ou nomadismo digital. Já é a 5ª maior população do mundo. Quem são esses caras que não fixam residência, nem trabalho? Trabalho de onde estiverem. Tem um lugar na Tailândia que chama Chiang Mai, que é uma cidade onde tem o maior número de nomadismos digitais trabalhando lá, porque tem acesso fácil à internet, cafés, coworkings, acomodação é fácil, temperatura amena o ano inteiro. Cada vez mais a gente precisa entender de que existe uma população grande que não cria raízes. Né? Mas a conectividade. Bom, diante disso, para eu deixar algumas perguntas, né? A gente falou de uma série de coisas aqui. Falamos desde as primeiras palestras até agora, a gente passou por uma série de palavras e de temas. E como esses assuntos abordados podem ser relevantes ao seu negócio? Né? Essas perguntas são importantes. Né? O que vocês aprenderam com as startups e como elas podem ajudar o seu negócio? É importante vocês entenderem como funciona o processo de uma startup. Hoje a gente tem vários espaços. É interessante entender como que está funcionando o entendimento de um problema. O que você pensa sobre equilíbrio e harmonia, essência e espiritualidade para o seu negócio? Como você pode levar esse equilíbrio profissional e pessoal para que tenhamos resultados relevantes? Inovação é importante? Como inovar no meu negócio? A partir desses assuntos abordados. Cruzar tendências do que a mídia fala, do que as pessoas fazem e do que o mercado entrega. Né? Isso é super importante. Fazer uma analogia com algum setor que resolveu um problema. Isso é uma das coisas que a gente mais usa no design. A gente trabalha por analogia. Eu vou resolver o problema da fila de um lugar. Olha, como que uma operadora uma Gol, uma TAM resolveu o problema da fila? Como é que o McDonald's resolveu o problema da fila? Né? Trabalhar por analogia. Design Thinking, quais são as principais necessidades e problemas? Uma coisa não é a outra. Necessidade é uma coisa grande, problemas estão em volta dessa necessidade. Quais são os gargalos que impedem o seu crescimento? Né? O que você entende por experiência no seu negócio? Economia da experiência. Eu tenho que entender o que é experiência. Uma outra coisa, qual é o papel, é o novo papel da comunicação e como abordar esses novos consumidores. Essas respostas são interessantes para que a gente crie um brainstorming de entender os próximos passos. Né? E essas perguntas eu deixo para vocês, que eu acho importante. A gente sempre faz isso em brainstorming, que é como será seu negócio no futuro? Faça uma reflexão de como ele vai ser no futuro, com todas essas coisas que a gente viu agora. Tendências, novas ferramentas, o mundo digital. Em quais frentes eu devo inovar? Então, qual é o meu propósito transformador? As pessoas cada vez mais querem saber o propósito, a causa de uma empresa. E quem vai matar meu negócio? Porque eu tenho que acordar todo dia entendendo de que pode estar nascendo hoje uma empresa que vai matar meu negócio. Né? E por último, se a gente não participar dessas transformações, elas vão acontecer sem a gente. O tempo não volta mais, não adianta. Né? É daqui para frente.